Meu nome é Eliane, eu sou casada com o Rubinho. Nós tivemos 3 filhos, um menino, 2 meninas. O menino é o João Pedro, a Beatriz e a Vitória. 3 filhos, 3 presentes enviados por Deus para nós. Muito gostoso ser pai e mãe desses 3. Falando agora sobre a Bia, né? Mãe é sempre assim, né? Quando fala de um, acho que tem que falar dos outros, porque eu sempre pensei muito nisso, em valorizar os 3, né? Em valorizar cada momento de cada um, para que eu sempre me preocupei, eu sou filha única, e eu sempre me preocupei com essa questão de parece que a mamãe gosta mais desse, ou gosta mais de mim, então nós em casa sempre tivemos esse olhar atento, né, para tentar, enfim, minimizar isso, né. Eu me lembro do primeiro beijo que eu dei na Bia, quando ela nasceu. O Rubinho estava junto comigo, né, assistiu ao parto, e logo, assim, eu não dormi, né? Durante o parto eu fiquei consciente durante todo o momento e pude curtir, né? Eu digo assim, sempre gostei de estar grávida, sempre gostei desse momento do nascimento, e me lembro quando colocaram a Bia ao meu lado, né? Assim que ela nasceu, e eu me lembro do primeiro beijo que eu dei nela, né? Naquele rostinho macio, né? Que delícia! Eu me lembro quando minha sogra ligou para saber se estava tudo bem, e estava. Eu disse para ela, eu estou apaixonada por ela, né? Quem escolheu o nome da Beatriz foi o João. Ele escolheu Beatriz, que quer dizer bem-aventurada. E o nome combinava com ela. Muito bonito, né? Beatriz, eu digo que aquelas que eu vejo que são Beatriz são muito bonitas, e a Bia não era diferente, né? Muito linda, sempre gostei. E logo cedo já mostrou assim os seus dotes em relação à cozinha, que ela gostava de fazer isso também. Então eu, quando chegava em casa do serviço, né, já tinha um café pronto, que ela aprendeu a fazer, ensinou a irmã. Tinha cookie pronto, tinha um bolo pronto. A melhor hora do dia é essa, chegar em casa e encontrar um cafezinho feito pela minha filha, né? Então abrir a porta, aquele cheirinho de café que a Bia havia feito. Todos os bolos em casa era a Bia que fazia. E nós temos em casa o hábito, né, de comemorar os batizados, né, de todos eles. Então, a partir do momento que a Bia aprendeu, bem novinha já, fazer o bolo, era ela quem fazia. Ela era observadora, né, ela cuidava, mas ela era muito firme, né? Durante toda a vida dela, ela foi uma pessoa assim extremamente firme. Então o sim é sim, o não é não, e o que pode pode, o que não pode não pode, né? Isso já era próprio dela. Em outubro de 2019, as minhas 2 filhas, né, a Bia e a Vitória, fizeram juntas, apesar da diferença de idade, a primeira Eucaristia, antes da pandemia. E foi tão bom tê-las na catequese, foi tão bom vê-las, né, recebendo o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, porque era um verdadeiro, assim, uma alegria e um fortalecimento. E mesmo sem entender tão bem, mas elas professavam a fé. Nós falávamos bastante em casa a respeito do tempo, né? Esse, para tudo há um tempo. E da nossa experiência em relação à época da pandemia, por exemplo, que foi uma época muito dura, mas de muito aprendizado também. Nós perdemos na nossa família 2 pessoas muito próximas, né, que eram da Bia, o avô e o padrinho, e portanto, principalmente nesse período, nós falamos muito da morte em casa, né? É um assunto que ninguém quer falar, né? É um assunto que a gente evita. E os filhos viram nessa situação de pandemia a soma de todos os medos, né? Porque o meu sogro ficou com Covid internado, a minha sogra ficou com Covid, já tinha perdido o padrinho, né? No caso, o meu cunhado. Então era aquela coisa que rondava, aquele medo de morte tão grande. E um belo dia eu disse,
a gente não pode ter medo da morte, né? Citei São Francisco, que diz que a morte é irmã e que nós temos que viver uma boa vida para no momento que ela chegar, nós tenhamos uma boa morte, que tinha mais pessoas com medo da vida do que com medo da morte e que a nossa vida pertence a Deus. Somos colaboradores, precisamos fazer a nossa parte, mas a nossa vida pertence a Ele. E o medo não pode nos paralisar, porque senão a gente não vive, né? E foi uma conversa tão abençoada, uma conversa tão boa, que eu percebi como se tivesse saído dos ombros deles todos um peso imenso, né? Essa conversa foi assim, eu acho que fundamental. A Bia sempre foi uma pessoa de muita fé, poucas palavras. Beatriz tinha poucas palavras, mas o que estava dentro dela se revelava sempre nas situações. Muitas pessoas, inclusive a madrinha, né, quando perdeu o marido, tem um texto dela, um texto que ela me mostrou depois, que a Bia escreveu para ela, quando perdeu então o padrinho, né? A Bia tinha 12 para 13 anos. E uma frase que se tornou assim, célebre, eu digo, né, que merece destaque, porque depois foi uma frase que nos consolou, né, a nossa própria família, é essa frase da Bia para a madrinha, dizendo que quando o ser humano cumpre aqui nessa terra o projeto, né, aquilo que Deus planejou para ele, uma vez cumprido, a pessoa tem que voltar para casa, ela tem que voltar para o lar e ter a vida eterna. Se fosse diferente, seria imperfeito, né? Porque Deus fez assim. Então, alguém que com 12, 13 anos tinha essa profundidade tão grande de fé, né? De uma maturidade, eu acho, interna, espiritual, muito grande, né? E que com certeza essa frase ela nos persegue, graças a Deus, fica com a gente no nosso coração, porque nos serve de consolo, né? Em todos os nossos momentos. Mas com 15 anos, um determinado dia 31 de maio de 2023, era o dia em que a imagem de Nossa Senhora de Fátima, de Portugal, visitaria, né, a Associação do Senhor Jesus, então onde eu trabalho há 32 anos, e eu queria ter estado lá, mas a Bia estava com sintomas de gripe já há alguns dias, né, e então eu fiquei por conta de acompanhar, de marcar médico, de ir ver garganta, de ir ver a coriza, enfim. Depois de ter passado pelo médico, né, pela médica, a gente viu que não era, né, enfim, era algo mesmo corriqueiro, porém, supostamente corriqueiro, mas ela havia pedido na verdade no dia 30, havia pedido um exame de Covid, para a gente ter certeza. E à tarde saiu o resultado, negativo. Mas naquele dia, no dia 31, com esses sintomas de gripe, né, ela ficou em casa, eu fiz a polenta que ela gostava, polenta com carne, e ela comeu, e eu fiz doce naquele dia, porque a médica falou, olha, e eu vejo aí a mão de Deus, porque supostamente não haveria necessidade nem de eu ficar com ela em casa, com os sintomas que ela tinha. Mas a médica disse, fica com ela, mãe, hoje. E eu disse, sim, e ela me deu o atestado, e fiquei com a Bia, fui fazer um doce, enfim, um dia, né, normal. Mas no final da tarde, a Bia começou a dizer que um pouquinho de dor nas pernas. A Bia tinha vomitado uma vez, depois vomitou a segunda e depois a terceira vez. Ela mesma disse, melhor a gente ir para o hospital. Eu falei, tem razão, vamos, porque para você não desidratar, porque se continuar assim, e eu pensando que talvez fosse a polenta com molho vermelho, né? E nós fomos. Eu me lembro a Bia se despedindo ali do pai, porque ele estava com uma tipóia, havia feito uma cirurgia, e lá da porta ela falou, tchau, Vi. E a Vi falou, tchau, Tata. E fechou a porta e eu que fui com ela
para levá-la ao hospital. Era à noite, umas 10 e pouquinho, e fui tranquilamente, não havia ali nenhum sinal de emergência, né? Então nós fomos tranquilamente. Quando chegamos, entramos no estacionamento, que chegamos no hospital, em frente à enfermaria, né, a porta de entrada, a Bia falou: minhas vistas escureceram. E aí eu, ainda calma, né, chamei a enfermeira, que veio com uma cadeira de rodas para ela sentar, recuperou as vistas, assim, a visão. Só que quando entrou, passou mal uma vez, né? Teve uma espécie de uma convulsão e eles foram rápidos, graças a Deus. Naquele dia não tinha, por incrível que pareça, ninguém naquele hospital. E ela foi prontamente atendida e eu fui fazer a ficha e foi atendida. Passou mal uma segunda vez. O médico veio depois, rapidamente, assim, o primeiro resultado do pouquinho sangue que eles tinham conseguido colher, ele disse: olha, mãe, ela vai ficar internada, nós vamos observar e ela vai ficar na UTI. Nesse momento que o médico chegou a dizer que eu não poderia ficar com ela na UTI, eu disse para ela: filhinha, a mamãe não vai poder ficar com você aqui, mas eu tô próxima. E ela disse: tudo bem. Aquilo me chamou muita atenção, né? Porque se fosse talvez uma outra pessoa, uma criança, que eu dissesse: não vou ficar junto, e ela talvez esperneasse, ia ser com certeza mais difícil. Mas ela disse: tudo bem. Eu queria ressaltar que nesse momento, ali já tinha uma força extra na Bia, né? Ela já era sempre muito forte, mas não a esse ponto de estar enfrentando aquilo que ela estava, e agora as dores já tinham se intensificado na perna, né, nessa parte inferior, e ainda assim ela muito firme. A médica veio, né, fazer várias perguntas para mim. Enfim, eu já conhecia essa médica, ela que cuidou do meu sogro, e ela me perguntou o peso da Bia e eu disse uma medida, e a Bia, de onde ela estava, mesmo em meio a bastante dor, ela me corrigiu e disse o correto. Uma força, porque logo depois dessa resposta da Bia, de me corrigindo, dizendo a respeito de quantos quilos, né? Minutos depois, a Bia, eu estava ao lado dela, né? Praticamente segurando nas mãos dela, quando ela teve uma parada cardíaca. Então, comigo ali. E foi interessante isso. Eu penso depois também que ninguém me mandou sair. A médica estava no quarto, as enfermeiras estavam no quarto, mas nesse momento ninguém pediu para eu sair. Mas imediatamente eu me afastei, quando na verdade eu penso que, como mãe, talvez um desespero, um querer ajudar, um querer fazer alguma coisa, mas eu me afastei e saí. E aí aquela portinha se fechou e eu fiquei então no corredor, né, bem à frente, e me ajoelhei, né? E depois desse momento que eu me ajoelhei, eu permaneci ajoelhada durante todo o tempo. E ali, ajoelhada no corredor, então ouvindo e vendo tudo aquilo, eu fiz as minhas orações, né? É toda uma vida, né? Eu sempre tive muita fé. Desde criança, sempre acreditei muito, né, em Deus, nunca tive dúvida da presença dEle, do amor dEle. E ali, com toda aquela fé de uma vida inteira, eu pedi ao Senhor, né, pedi a Deus que: Senhor, se o Senhor quiser, basta que tu queiras, né, e que o Senhor diga: Talita cum, né, ou seja, menina, levanta, e a Bia vai se levantar, né. E foi assim o meu pedido. Fiz muito, quer dizer, aquela oração mais intensa, né? Com toda a intensidade do coração de mãe, eu pedi a Deus. Mas eu nem sei por quanto tempo eu permaneci ali, mas chegando num dado momento, né? Eu digo que o Espírito Santo vem em socorro, em auxílio, e veio no meu coração que essa frase, né, que eu disse a Deus: Senhor, se for possível, né, afasta esse cálice, mas que se faça, sobretudo, a sua vontade e não a minha. Afinal de contas, né, durante tanto tempo,
Já na associação, por anos, eu vinha estudando, né? Estudando, aprendendo, experimentando a respeito da vontade de Deus, né? A santíssima vontade de Deus. E naquele momento eu pude dizer aquilo tudo, né? Que eu havia acumulado dentro de mim, e eu disse: que seja feita a sua vontade, né? E eu depois, me recordando de tudo, eu vi que nesse momento em que eu disse essa frase, foi nesse momento que tudo mudou. Nesse momento eu me levantei e comecei a pensar em coisas práticas, né? E pensei, eu preciso ligar para o meu marido, porque afinal eu saí de casa para Bia tomar soro, supostamente, né? E se alguma coisa acontecer? E eu liguei para ele e disse: Binho, reza. Ele disse: eu estou rezando o terço aqui. Era já madrugadinha e eu falei: reza porque está muito movimentado e as coisas não estão bem aqui. E desliguei o telefone. E aí, imediatamente eu pensei: eu preciso de um sacerdote. Eu preciso de um sacerdote nessa hora, né? Porque eu pensei que a unção, né? Sempre acreditando na graça dos sacramentos, né? Eu preciso de que um sacerdote dê a unção dos enfermos para Bia, nesse momento. Mas eram 3 e tralalá da manhã, né? Liguei para um, não atendeu. Liguei para outro. E liguei para o terceiro. Todos estavam dormindo, né? Eu falei depois: bom, que bom. Mas, pedindo a Deus. Nesta mesma hora, um sacerdote passou uma mensagem para mim. Por quê? Porque o fuso da Itália é diferente, né? Ele já estava adiante no seu horário e ele me passou uma mensagem. E naquele momento eu disse a ele o que estava acontecendo e ele fez a oração. Porque eu disse para ele: como para Deus não tem tempo nem espaço, né? Não há limitação de tempo e espaço, eu creio que se o Senhor fizer essa oração dos enfermos, ainda que à distância, vai ter o seu fruto, né? E assim foi. Ele fez a oração, né, dos enfermos, de perdão dos pecados, enfim, aquela hora que eu acho que era umas 4h15 da manhã. E aí, o momento, né, do óbito da Bia foi 4h30. Então, assim, minutos depois, né? Quando a portinha, né, da UTI se abriu, 1h15 depois de que se havia fechado, né, que a médica ficou lá dentro com a Bia, 1h15 depois, a médica abriu a porta e ela veio, né, para mim, na minha direção, chorando, né? E ela me abraçou e me disse: mãe, nós tentamos de tudo. E aí, o que eu me lembro é que eu abracei a médica e disse para ela: doutora, eu sei, eu estava aqui, eu vi. E abracei. Depois foi interessante eu pensar que é como se, na verdade, eu estava consolando a médica no momento em que ela saiu para me dar aquela devastadora, né? Aquela devastadora notícia para a mãe. E eu tenho a impressão, né, naquela hora que ela ficou se perguntando: eu acho que ela não entendeu o que eu estou dizendo, né? Porque como pode, né, eu dar a notícia da morte da filha para a mãe e ela estar assim, né, desse jeito? Mas eu digo que a força, né, eu creio muito que aquele faça-se, né, ou seja, aquele sim a Deus naquele momento, que seja feita a sua vontade e não a minha, da forma como eu não premeditei em dizer naquele momento, mas que brotou no coração, é esse fiat, né? Que é esse faça-se, que é esse sim, também o sim de Maria, que ela disse, é essa força que me manteve em pé depois, né? Então, naquele abraço eu pude dar para ela, eu penso que não aquilo que eu queria dar para a médica, né? Imagine você
também o sentimento de impotência perante a morte, né? De alguém que tinha a ciência em mãos e que queria fazer de tudo para que aquela menina ficasse, né? Tão nova, tão jovem, que tivesse vida, mas não foi capaz, né? Não por falta de capacidade, porque de fato assim não tinha que ser. Então eu vejo que era Deus quem queria, naquele abraço, se dar aquela médica, se dar aquela equipe que tanto tentou fazer com que a minha filha ficasse. E eu pude ter essa oportunidade de dizer: doutora, a vida da minha filha não estava nas suas mãos, né? Para a senhora eu sei que é mais difícil, porque com a ciência a gente quer realmente encontrar os porquês, né? O que poderia ser feito, enfim. Mas eu creio que sobre todas as coisas há Deus que permite ou não, é Ele quem sabe o momento da nossa passagem ou não, né? Então eu digo que a morte ela chega, mas Deus é Senhor também da morte, né? Para constar, esse dia era o dia 1º de junho, né? 1º de junho era o dia que na associação nós faríamos a missa de Santo Aníbal, né? Que é um santo, eu digo não de devoção, mas do coração, de muito amor, e seria a missa de Santo Aníbal. Por isso, o padre havia me passado e ele disse: você foi a primeira pessoa que eu passei uma mensagem a respeito de Santo Aníbal. E nós celebraríamos às 7h30 da manhã na associação, justamente a missa dele. Essa foi a primeira missa, então, da Bia, né? Que estavam juntos o nome de Santo Aníbal e o nome da Beatriz, né? Então eu digo que não é coincidência que ela tenha então passado ao céu no mesmo dia de Santo Aníbal. E depois que ela veio a óbito, a enfermeira me perguntou: mãe, você quer entrar lá no quarto? E eu disse: claro. E eu entrei, né? Provavelmente eu falo conduzida, assim como Jesus teve o seu anjo, né? Teve os anjos que estavam com ele no momento da agonia, né? Dele no Getsemane havia o meu anjo da guarda e anjos ali que me carregavam e me conduziam, né? Para entrar para aquele quarto e ver a Bia ali. E eu entrei ali e eu disse para ela, sabendo já, né? Que ali estava o corpo, né? Da Bia, aquele corpo, enfim. A gente lembra, né, daquele primeiro beijo que eu dei dela na maternidade, no rostinho dela. Aquela pelinha branca, né, bem macia. E ela cresceu e permaneceu assim, com aquela pelinha branca macia, cheirosa. Eu falo que a Bia, nós todos, né, falamos que em casa que ela era naturalmente cheirosa. E eu dei um beijo nela ali e disse: filhinha, você agora volta, né, para os braços do Pai. Você volta para o seu Criador, né? Você volta de onde você saiu. E eu disse naquele momento, né, por intercessão, né, pelas mãos de Santo Aníbal, a quem eu aprendi a amar, e era não por coincidência o dia dele, e pelas mãos dele, né, eu creio que você volta ao Pai, de onde você saiu, volta para o Criador. Essa era a minha fé, né? E eu acho que vã teria sido a minha fé se nesse momento, né, ela não brotasse de mim desse jeito por graça, né? Claro que é por graça, porque diante, evidentemente, né, de uma mãe que vê o corpo de seu filho ali e sem vida, sim, como todas nós dizemos, né, é uma espada de dor transpassada no coração, e né, não uma, mas muitas espadas. Mas eu tive essa inspiração, né, eu acho, do Espírito Santo. Fiz uma oração de perdão, né, com a Bia, para pedir perdão por todas as coisas que pudesse talvez tê-la ofendido ou magoado, ou algo que nós deixamos de fazer, mas não pensei em nada específico. Pedi perdão por nós, né, pelos irmãos, pelo Pai, e perdoei. Também não me veio nada específico nessa hora, né, mas eu tinha aprendido que ouvido, e ali o Espírito Santo me permitiu
né, pedi e dar o meu perdão. E beijei e saí dali. E a partir daí, a graça de Deus não faltou. Ela já não faltava, eu falo, Deus permite. Eu acho que vale a gente dizer que Deus, ele não é o autor da morte, né? Não foi por ele que a morte entrou no mundo, né? Não foi. Então, ele não instituiu a morte, ele nos deu a vida, e uma vida para ser vivida em unidade com ele. Eu creio que Deus me deu uma graça tão grande de ter tão forte, tão certo, que o que estava ali era de fato a matéria, né? Apesar de ser aquele corpo que representa, né? Que abrigou a alma da minha filha por todo aquele tempo. Mas foi uma graça que eu não fiquei presa, eu vejo hoje, ao corpo da Bia. A certeza de céu, para mim, era, né, e é tão grande de acolhimento, de que, de fato, ela estava no céu, que eu costumo dizer que, naquele momento, era mais, talvez, um sentimento bom de tê-la no céu, era tão maior quanto a tristeza de pensar que ela não estava mais ali. E com isso, né, eu sigo, né, com o meu coração de mãe, acreditando no consolo do Espírito Santo. Ele é, de fato, o Consolador. É dele que nos vem tudo aquilo, né, de Deus, pelo Espírito Santo que nos vem, tudo aquilo que a gente necessita enquanto graça, enquanto fortaleza, enquanto manter essa espada de saudade transpassada no coração. É dele que nos vem tudo isso, né? Eu falo que tudo que nós recebemos, né, ao longo da nossa vida, o nosso batismo, que nos dá a fé e a esperança, a Eucaristia, né, Jesus próprio, eucarístico, corpo e sangue, Crisma, que nos dá os 7 dons, o próprio sacramento do matrimônio, porque quantos casais a gente vê que se separa após a morte de um filho, porque é pesado demais. Mas com a graça do sacramento, tudo isso recebido frutifica, tudo aquilo vem à tona nesse momento que a gente mais precisa, né? Seria possível conseguir passar por tudo isso, né, sem que tivesse tudo isso que eu mencionei? Eu acredito que não. Porque ao mesmo tempo que eu acredito, né, em céu, em que eu acredito, né, de que a minha filha hoje muito provavelmente, pela forma como foi, pela vida que viveu, ainda pela pureza, pelo estado de vida dela, eu creio muito, ouvi de um sacerdote de que, sim, é uma bem-aventurada que está no céu e que intercede por nós. Então eu vivo essa realidade todos os dias, pensando nesse céu, né? Que céu não é algo que vem depois, é também essa realidade que eu acredito muito nós estamos experimentando, minha família e eu. O oposto também acontece. Se não for isso, essa esperança, essa relação íntima com Deus, esse estar com Ele, a força do sim de Deus na nossa vida, através daquele sim dado por graça. Senhor, eu confesso que o Senhor é o Senhor da vida e da morte, né? A nossa vida pertence a Ti, e aquilo que o Senhor decidir, né, no seu mistério, nós dizemos sim. A força disso tudo faz com que a gente experimente, né, o que eu chamo de céu na terra. E o oposto também, se não houver isso, ao contrário, eu creio que seja também um inferno, porque a gente sabe, né, da dor, o desespero, o que nos leva, né? Então a escuridão que fica provavelmente na alma e uma vontade de se enterrar junto e de não mais viver. Eu digo que a morte, né, da Bia, ontem eu estava pensando, né, foi para a glória de Deus. De que forma a morte para a glória de Deus? Porque eu acredito que o que Ele tem feito em nós, né, o fato de eu estar aqui falando desse jeito, é um grande milagre. E quantos que nos veem, né, meu marido, eu,
a nossa família, a Vitória, tão novinha, o João, tão distante, né? Essa força e essa paz que nos envolve, o que causa nos outros? Um pensamento de onde vem, né? Então, nos leva as pessoas a pensarem a respeito da existência e do amor de Deus por nós. Eu acho que é isso que a gente precisa pedir a graça de experimentar. O amor de Deus que pressupõe, assim, que passa a nossa inteligência. Que tudo que nós pensamos é com esse olhar de terra, né? Então, pouca coisa a gente alcança porque tudo a gente vê, a nossa referência é terra, né? E como tem aquele livro que eu preciso mencionar, A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, que é uma grande força para mim, né? Onde ali a gente vê a força, a potência que tem o Fiat, o Faça-se, o Sim de Maria. É daí, né, que vem essa força em nós. Então a frase é essa que eu aprendi nesse livro. Para que a vitória se complete, pronuncie o seu Fiat. E a vitória que Deus quer fazer em nós, né, assim como tem feito na minha vida, a grande questão para mim que fica é esse sim, esse faça-se de Nossa Senhora. A partir daí é que tudo acontece. A partir daquele momento de dor ajoelhada, que eu disse faça-se, assim como Nossa Senhora ensinou que fizéssemos, né? É que vem toda essa graça, né? Então, a gente precisa pedir essa graça de que Deus possa encontrar em nós essa disposição. Muitas vezes, sobretudo diante da morte de um filho, a gente não quer dizer nada, na verdade, né? Mas que a gente peça essa graça de dizer, Senhor, mesmo que é muito difícil para mim, mas eu preciso da sua graça para dizer o meu sim, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, mesmo a partir da morte terrena de um filho. Então, é essa graça que eu peço todos os dias, que Nossa Senhora, né, que disse o sim e que a vitória se completou na vida dela, vitória mesmo diante da cruz, né, e a cruz santa do seu filho, que nós possamos passar também com as nossas cruzes aqui e que nós não desperdicemos o sofrimento, né? O sofrimento, a gente também aprende que o sofrimento ele é reparador, né? O sofrimento tem sim o seu valor e enquanto nós sofremos, porque ninguém quer, a gente precisa saber o que fazer com ele. Então, o nosso sofrimento, as nossas dores, unidas às dores de Jesus e Maria, eles têm um outro valor. Um valor que os nossos olhos não veem, mas que com certeza traz muito benefício para nós mesmos, né? Para aqueles que a gente reza pela nossa família. Então, que a gente não desperdice. É isso que nos move, né? Essa certeza do amor de Deus sobre todas as coisas. E como disse o meu marido, né, mais do que aceitar, né, nós devemos amar a vontade de Deus, né, a santíssima vontade de Deus. E é com isso que a gente segue, né, na nossa caminhada também como casal, apesar dos desafios, né, um casal feliz, que provados também na dor, com a graça de Deus e a graça do sacramento, a gente vai seguindo, podendo ser um para o outro, para os filhos e pensando que ninguém vive para si, como diz o catecismo, e ninguém morre para si. A Bia não morreu, a morte dela não é para ela, a morte dela não foi para minha família, a morte dela foi para que, eu creio, um dia eu estivesse aqui falando para vocês da morte dela, para que vocês também tivessem a certeza tão grande e profunda do amor de Deus.